Meu filho ligou. A esposa dele tinha acabado de ter uma menina. Minha neta. Eu estava no exterior a trabalho. Disse a ele que estaria lá assim que pudesse. Quando finalmente entrei na casa deles, não havia bebê nenhum. Onde ela está? Meu filho não olhava para mim. Nós a entregamos para a adoção. Eu o encarei. Do que você está falando? Ela é surda. Não podemos criar uma criança com defeito. Eles haviam descartado a própria filha de 5 dias porque ela não podia ouvir. Implorei para que me dissessem onde ela estava, qual era a agência. Eu mesma a adotaria. Os registros são sigilosos. Você nem tem direitos. Eles haviam se certificado de que eu nunca a encontraria. Minha neta estava por aí, sozinha, rejeitada por ser surda. Então, decidi que aprenderia a língua dela para que, quando a encontrasse, a primeira coisa que ela visse fosse alguém que passou anos se preparando para entendê-la, para dizer a ela que era desejada, que sempre fora. Meu filho achou que a história terminava naquele dia. Era apenas o começo. Meu nome é Lúcia, e esta é a minha história. Antes de continuarmos, por favor, deixe um comentário nos dizendo de onde você está assistindo e se inscreva no canal. Nunca é tarde demais. Estamos criando uma comunidade de pessoas que sabem que nossos melhores capítulos podem acontecer em qualquer idade. Agora, de volta à história. O telefone tocou enquanto eu revisava os slides da minha apresentação no Business Center do hotel, em Berlim, 3 dias antes da data marcada para minha palestra na Conferência Europeia de Gestão de Propriedades. Mãe, está acontecendo. A Patrícia entrou em trabalho de parto. A voz do Ricardo soou animada e ofegante. Fechei meu notebook. Agora mesmo, estamos no hospital. Estão dizendo que faltam algumas horas. Você vai ter uma neta, mãe. Meu peito se apertou de um jeito que eu não sentia desde que meu marido morreu. Uma neta? Estou pegando um avião. Você não tem aquela conferência, Ricardo? Você vai ter um bebê. Eu sei, mas você é a palestrante principal, certo? É algo importante. Venha depois. Ela ainda estará aqui. Olhei para a minha apresentação na tela. 200 pessoas inscritas. Contrato assinado. Os organizadores vinham planejando isso há meses. Estarei aí assim que puder. No máximo em 4 dias. Diga a Patrícia que estou chegando. Ela vai ficar feliz. Te amo, mãe. Ele desligou. Fiquei ali, encarando o telefone. Uma neta. Ricardo e Patrícia moravam no Morumbi, em São Paulo, numa casa que os pais dela lhes deram. Família tradicional, sobrenome antigo. Eu morava em Londres, administrando os imóveis do meu falecido marido, visitando São Paulo talvez uma vez por ano. Aquele bebê mudaria isso. Eu estaria presente. Eu seria o tipo de avó que aparece. Fiz minha palestra 3 dias depois. Voei de Berlim naquela tarde. Pousei em Guarulhos na manhã seguinte e dirigi direto pela Marginal Pinheiros em um carro alugado. Parei numa boutique no Itaim Bibi e comprei um chocalho de prata, uma manta de cachemira e um carneirinho de pelúcia. Demais, provavelmente. Eu não me importava. A casa deles ficava numa rua arborizada, atrás de ipês antigos e cercas vivas perfeitas. Uma mansão neoclássica branca com janelas pretas. Entrei na entrada circular pouco depois do meio-dia. Peguei meus presentes e caminhei até a porta. Ricardo atendeu antes que eu pudesse bater. Ele parecia péssimo, exausto de um jeito que parecia errado para um novo pai. Mãe. Deixa eu ver ela. Onde ela está? Ele recuou, mas não saiu do caminho. Entre. Precisamos conversar primeiro. As palavras soaram estranhas. Patrícia apareceu atrás dele vestindo linho branco e uma blusa de seda. Nenhum bebê em seus braços. Nenhuma mancha de gorfada em seu ombro. Nenhum cansaço em seu rosto. Olá, Lúcia. Eles me levaram para a sala de estar formal. Aquela com o sofá antigo e o retrato da avó de Patrícia na parede. Não a sala de TV com móveis macios onde se seguraria um bebê. Fiquei de pé. Onde está o bebê? Ricardo se sentou. Patrícia sentou-se ao lado dele, com as mãos cruzadas. Sente-se, mãe. Eu não quero sentar. Quero conhecer minha neta.
Ele olhou para as próprias mãos. Patrícia me olhou de soslaio. Nós a colocamos para a adoção, ela disse. A sala ficou em silêncio. Ouvi aquelas palavras, mas elas não faziam sentido. Do que você está falando? O bebê, Ricardo disse. Nós a entregamos. Já está feito. Coloquei a sacola de presentes no chão. A casa estava quieta demais. Sem choro, sem berço, sem sons de bebê em lugar nenhum. Você me ligou há 4 dias do hospital. Eu sei. Você me disse que estava tendo uma filha. Nós tivemos uma filha. A voz de Patrícia saiu seca. E tomamos a melhor decisão para nossa família. Onde ela está? Ricardo finalmente ergueu os olhos. Ela está com uma agência. Eles a colocarão em uma família quando encontrarem a certa. Eu sou a família certa. Diga-me qual agência e eu vou buscá-la agora mesmo. Patrícia balançou a cabeça. É uma adoção fechada. Não temos que divulgar essa informação. Quantos anos ela tem? Ela nasceu há 5 dias, Ricardo disse baixinho. Minha neta estava viva há 5 dias e eles já a tinham entregado enquanto eu cruzava um oceano para conhecê-la. Por quê? Patrícia se endireitou. Ela é surda. O hospital fez um teste de audição antes da alta. Ela não passou. Eles testaram de novo, confirmaram. Eu a encarei. Ela é surda. Sim, e vocês a entregaram porque ela é surda. Não estamos preparados para lidar com uma criança defeituosa, Lúcia. Seja realista. Os especialistas, a terapia, o tempo. Minha família não aceitaria uma neta com defeito na linhagem. A palavra defeituosa pairou no ar entre nós. Minhas mãos tremiam. Eu as apertei contra minhas coxas. Diga-me onde ela está. Qual agência? Eu mesma a adoto. Você me pode. Ricardo se levantou. Já verificamos com advogados. A voz não tem legitimidade em casos de adoção. A justiça protege as decisões dos pais. Os registros são sigilosos. Eles tinham verificado. Tinham pesquisado. Tinham se certificado de que eu não poderia impedi-los. Se você foi capaz de jogar fora sua própria filha, eu disse. Então você não é o filho que eu criei. O rosto de Ricardo endureceu. Então talvez você não me conheça de verdade. Você mora em Londres. Visita uma vez por ano. Não pode chegar aqui de avião e nos dizer como viver nossas vidas. Ricardo. Patrícia tocou seu braço, mas ele se afastou. Está feito, mãe. Ela se foi. Você precisa aceitar isso. Peguei a sacola de presentes. O chocalho se moveu lá dentro. Eu nunca vou aceitar. Saí, entrei no carro alugado, dirigi até ver um hotel Blue Tree perto da Marginal e fiz o check-in. O quarto tinha paredes beges e uma pintura de um farol. Sentei-me na cama com meu casaco. Depois me deitei. Depois chorei até minhas costelas doerem. Em algum lugar em São Paulo, minha neta estava com estranhos. Ninguém que a amasse, ninguém que a quisesse. Chorei até minha cabeça latejar. Então parei e encarei o teto. Ricardo estava certo sobre a lei. Eu não tinha legitimidade, nem direitos. A agência não me diria nada. A justiça não me ajudaria. Mas eu tinha dinheiro. Eu tinha tempo. E eu não iria embora de São Paulo sem ela. Sentei-me e liguei para minha gerente de escritório em Londres. Beatriz, preciso que você cuide das coisas remotamente por um tempo. Vou ficar no Brasil. Por quanto tempo? Ainda não sei. Desliguei e abri meu notebook. Procurei por detetives particulares em São Paulo. Encontrei um com boas avaliações e enviei um pedido de consulta. Depois procurei por aulas de Libras, a língua brasileira de sinais, a língua que os surdos usam aqui. Encontrei um curso para iniciantes começando na próxima semana numa biblioteca na Avenida Paulista. Me inscrevi e paguei online. Já passava da meia-noite quando finalmente troquei de roupa e escovei os dentes. Olhei para mim mesma no espelho do banheiro. 54 anos, com jet lag, olhos inchados. Eu não parecia alguém prestes a procurar uma criança por anos, mas eu faria. O tempo que levasse, o quanto custasse, eu aprenderia Libras para que, quando a encontrasse,
pudesse dizer em sua própria língua que nunca parei de procurar. Apaguei a luz. Na manhã seguinte, encontrei um apartamento na Avenida Faria Lima e assinei um contrato de 1 ano. Comprei um mapa do estado de São Paulo em uma livraria e o prendi na parede do quarto. Encontrei taxinhas na papelaria. Coloquei a primeira taxinha no Morumbi, onde ela nasceu, onde a entregaram. Amanhã, eu adicionaria mais taxinhas, onde quer que o investigador me dissesse para procurar quantas fossem necessárias. Eu estava trazendo minha neta para casa. A aula de Libras acontecia às terças e quintas à noite na biblioteca. 6 meses depois de ter colocado aquele primeiro marcador no meu mapa, eu estava sentada em um círculo com outros 12 alunos, tentando fazer meus dedos soletrar o alfabeto. Minhas mãos não cooperavam. A professora, uma mulher surda chamada Carla, demonstrou novamente. Seus dedos se moviam suaves e rápidos. Os meus se atrapalhavam na letra G. Não conseguia manter a forma do H. Prática. Ela sinalizou. Memória muscular todos os dias. Eu praticava no meu carro, na fila do supermercado. Antes de dormir, minhas mãos doíam. Eu confundia B e F constantemente. O detetive particular que eu contratei desistiu após 8 meses. Disse que a pista estava muito fria, os registros muito sigilosos. Agradeci e contratei outro. Continuei indo às aulas 2 vezes por semana. Após o primeiro ano, eu conseguia ter conversas básicas. Minha gramática estava errada na metade do tempo, mas eu podia fazer perguntas, entender respostas simples. Comecei a frequentar eventos da comunidade surda em São Paulo, encontros em um café na Rua Augusta, um clube do livro que se reunia mensalmente. As pessoas eram educadas, mas cautelosas. Uma mulher ouvinte aparecendo, fazendo perguntas sobre adoção, sobre crianças surdas. Alguns pensavam que eu era assistente social, outros simplesmente mantinham distância, mas eu continuei aparecendo. Aprendi a respeitar quando alguém preferia sinalizar em vez de falar. Aprendi a não tocar nas pessoas para chamar a atenção. Aprendi que a cultura surda tinha regras e uma história que eu precisava entender, não apenas uma língua para memorizar. Eventualmente, uma mulher chamada Renata começou a conversar comigo. Ela ensinava em uma escola para surdos em Campinas. Durante um café, uma tarde, contei a ela sobre minha neta. Eles a entregaram porque ela era surda, eu disse, sinalizando enquanto falava. Tenho procurado desde então. Renata observou minhas mãos, meu rosto. Há quanto tempo? 2 anos agora. E você aprendeu Libras por um bebê que nunca conheceu, para que eu estivesse pronta quando a encontrasse. Ela assentiu lentamente. Vou perguntar por aí. Escolas para surdos. Programas. Alguém pode se lembrar de algo, mas ninguém se lembrou. Nem naquele ano. Nem no seguinte. Dirigi para todas as agências de adoção em um raio de 300 quilômetros. Mostrei a eles os poucos detalhes que eu tinha. Uma menina nascida em São Paulo, entregue aos 5 dias de vida, surda. A maioria não quis falar comigo. Leis de privacidade, registros sigilosos. Alguns foram gentis, outros apenas apontaram para a porta. Visitei orfanatos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná. Andei por salas comuns olhando os rostos das crianças, imaginando se alguma delas poderia ser ela. Perguntei aos administradores sobre meninas surdas, sobre registros de anos atrás. Bati em becos sem saída em todos os lugares. Meu segundo investigador não encontrou nada. Contratei um terceiro. 5 anos depois, eu já havia visitado mais de 200 instituições. Eu tinha 59 anos. Minha Libras era fluente agora, embora sinalizadores rápidos ainda me deixassem para trás às vezes. Eu conhecia pessoas na comunidade surda em 3 estados. Eles conheciam minha história. Alguns ajudavam quando podiam. Outros achavam que eu estava perseguindo algo impossível. Uma tarde, eu estava sentada no meu carro do lado de fora de um orfanato em Curitiba. Outro não. Outro beco sem saída. Apoiei a cabeça no volante e chorei. Ela teria 5 anos agora. Andando, falando em qualquer língua que tivesse aprendido.
Talvez tivesse sido adotada por uma boa família. Talvez estivesse feliz. Talvez eu devesse parar. Mas eu nem podia. Sem saber onde ela estava, com quem estava, se alguém estava sinalizando para ela. Sem saber se ela algum dia se perguntou sobre a avó que tentou encontrá-la. Enxuguei o rosto e liguei o carro. A comunidade surda começou a me chamar de a avó que nunca parou de procurar. Alguns diziam isso com admiração. Outros diziam como se eu estivesse obcecada. Talvez eu estivesse. 10 anos depois de ter colocado aquela primeira taxinha no meu mapa, eu tinha centenas de taxinhas. Vermelhas para agências que contatei, azuis para orfanatos que visitei, verdes para escolas de surdos que verifiquei. As paredes do meu apartamento estavam cobertas com mapas e listas e notas. Eu tinha 62 anos. Meu cabelo estava quase todo grisalho. Meus joelhos doíam de tanto dirigir, de tanto andar por instituições. Mas eu não ia parar. Então, em uma manhã de terça-feira em março, meu telefone tocou. É a Lúcia? A mulher que procura a neta. Quem ligava era uma assistente social chamada Juliana. Ela trabalhava em um orfanato em Belo Horizonte, Minas Gerais. Alguém da comunidade surda tinha mencionado minha busca. Acho que posso saber quem você está procurando, ela disse. Há uma menina aqui. Ela está conosco desde que era um bebê. Ela é surda. Ela tem 12 anos agora. Ninguém nunca a adotou. Minhas mãos ficaram dormentes. 12. A idade certa. Qual é o nome dela? Nós a chamamos de Laura, mas esse pode não ser o nome de nascimento dela. Os registros dela são escassos. Eu já estava pegando minhas chaves. Estou a caminho. Posso estar aí em 6 horas. Estarei aqui até às 5. Dirigi sem parar. Parei uma vez para abastecer e tomar um café. Meu coração não desacelerava. Isso poderia ser outro beco sem saída. Já tinha recebido ligações assim antes. Pistas que não davam em nada. Mas algo parecia diferente. O orfanato ficava em uma rua tranquila em Belo Horizonte. Um casarão vitoriano adaptado com um parquinho nos fundos. Juliana me encontrou na porta. Ela era mais jovem do que eu esperava. Talvez uns 30 anos, com olhos cansados. Ela está lá fora, Juliana disse. Hora do recreio. Não disse a ela que você está aqui. Não queria criar expectativas. Atravessamos o prédio, passando por quartos, um refeitório e uma sala cheia de brinquedos doados, por uma porta dos fundos até o parquinho. Ali, Juliana disse, apontando. Uma menina estava sentada sozinha em um banco perto da cerca. Pequena para 12 anos, cabelo escuro preso para trás, ombros curvados enquanto outras crianças jogavam basquete e subiam nos brinquedos. Ela ficava separada. Ela faz isso. Juliana disse baixinho. Fica na dela. Ela foi preterida tantas vezes. As famílias vêm, conhecem as crianças, escolhem outra pessoa. Depois de um tempo, acho que ela parou de ter esperança. Eu não conseguia me mover. Não conseguia respirar direito. Posso falar com ela? Vá em frente. Atravessei o parquinho. A menina não ergueu os olhos até eu estar perto. Então, ela me olhou rapidamente e desviou o olhar, do jeito que se faz quando se está acostumado a ser invisível. Sentei-me no banco e sinalizei. Olá, meu nome é Lúcia. A cabeça dela se ergueu rapidamente, choque em seus olhos. Adultos normalmente não sinalizavam ali. Ela sinalizou de volta, devagar, incerta. Eu sou Laura. Sua sinalização era básica, vocabulário limitado, como alguém que aprendeu o mínimo e nunca teve a chance de usar muito. Posso sentar com você por 1 minuto? Ela assentiu. Sentamos em silêncio por um momento. Observei suas mãos, seu rosto. Então notei, no ombro esquerdo dela, visível onde a gola da camiseta havia se deslocado, uma pequena marca de nascença em forma de vírgula. Ricardo tinha a mesma marca, no mesmo lugar. Minha garganta se fechou. Laura, posso te fazer algumas perguntas sobre de onde você é? Ela deu de ombros, sinalizou. Não sei muito. Estou aqui desde sempre. Desde bebê.
Olhei de volta para o prédio onde Juliana estava observando. Depois de volta para Laura. Preciso ir falar com alguém lá dentro, mas já volto. Você espera aqui? Ela assentiu, com a mesma expressão vazia, como se tivesse aprendido a não esperar nada. Voltei para Juliana com as pernas trêmulas. Preciso ver os registros dela. Tudo o que você tem. Lá dentro, Juliana puxou uma pasta fina. Nascida em São Paulo, entregue aos 4 dias de vida através de uma agência particular. Chegou a esta instituição aos 6 meses, quando o lar temporário da agência falhou. Surdez confirmada. Nenhum contato familiar. Nenhum interesse em adoção. A linha do tempo batia. O local batia. A marca de nascença batia. Preciso de um teste de DNA. Eu disse. Acho que ela é minha neta. Os olhos de Juliana se arregalaram. Você está falando sério? Estou procurando há 12 anos. Preciso ter certeza. Levou 3 dias para organizar tudo com os advogados. 3 dias em que dirigi de volta a Belo Horizonte todas as manhãs e sentei com a Laura. Sinalizávamos uma para a outra. Conversas simples. Ela perguntou se eu morava perto. Eu disse que morava longe, mas que tinha viajado muito tempo para conhecê-la. Por quê? Ela sinalizou. Porque eu estava procurando por alguém. Sinalizei de volta. Alguém muito importante. Os resultados do DNA chegaram numa sexta-feira. Eu estava no escritório do meu advogado em São Paulo quando ele abriu o envelope. 99,7% de compatibilidade, ele disse. Ela é sua neta biológica. Coloquei o rosto nas mãos e solucei. 12 anos. 12 anos de busca e viagens e perguntas e esperança e quase desistência. E eu a havia encontrado. O processo de adoção andou mais rápido desta vez. Eu tinha dinheiro, um lar estável, nenhum impedimento. A assistente social de Laura apoiou. O orfanato apoiou. Em 3 meses, estávamos em um tribunal em Minas Gerais. O juiz olhou para Laura. Você entende o que está acontecendo hoje? Laura sinalizou e o intérprete falou. A Lúcia está me adotando. Eu vou poder sair daqui. Como você se sente sobre isso? Laura olhou para mim, depois sinalizou. Bem, o juiz sorriu e assinou os papéis. Voamos para Londres na semana seguinte. Laura sentou-se perto da janela, observando as nuvens. Eu tinha sinalizado para ela sobre o novo começo que teríamos, sobre o apartamento em Londres, sobre como eu prometi que a manteria segura. E eu falava sério. Ela assentiu, depois sinalizou. Por que você procurou por tanto tempo? Peguei a mão dela e sinalizei de volta. Porque você é minha neta, e eu nunca deixo de procurar pela família. Ela chorou então. Eu também. O avião decolou e Laura se encostou no meu ombro. Depois de 12 anos em um orfanato, depois de uma vida inteira sendo preterida, ela finalmente estava voltando para casa. O apartamento em Londres parecia grande demais no início. Laura ficou na porta do seu quarto e não entrava. Apenas olhava para a cama, a escrivaninha, a janela com vista para a rua. É seu, sinalizei. Seu quarto. Ela assentiu, mas não se moveu. Naquele primeiro mês, ela mal olhava para mim, mantinha os olhos baixos, se encolhia quando eu me movia muito rápido. No jantar, ela comia rápido, como se alguém pudesse tirar o prato dela. De manhã, ela já estava acordada antes de mim, sentada em sua cama, totalmente vestida, esperando. Eu havia contratado uma consultora surda antes de chegarmos. Uma mulher chamada Miriam, que me ajudou a adaptar o apartamento. Campainha visual que piscava luzes, alarmes de fumaça que emitiam flashes, melhor iluminação em todos os cômodos para que Laura pudesse ver os rostos com clareza. Mas as mudanças físicas foram mais fáceis do que o resto. A Libras de Laura era básica, funcional. O orfanato lhe ensinou o suficiente para sobreviver, mas não o suficiente para realmente se comunicar. Minha sinalização era fluente depois de todos aqueles anos de prática, mas a dela tinha lacunas por toda parte. Começávamos uma conversa e ela travava, sem saber os sinais de que precisava. Eu soletrava as palavras, ela assentia,
mas eu via a frustração. 3 semanas depois, ela sinalizou um obrigado após o jantar. Sem que eu pedisse, apenas olhou para mim e sinalizou. Tive que sair da sala para que ela nem me visse chorar. No segundo mês, a matriculei em uma escola para alunos surdos no norte de Londres. Terapia 2 vezes por semana com uma psicóloga especializada em trauma de adoção. Laura ia para ambos sem reclamar. Voltava para casa cansada e quieta. Os outros alunos surdos tentavam incluí-la. Eu observava na hora da saída, via eles sinalizando para ela, convidando-a para sentar com eles. Ela balançava a cabeça, sentava-se sozinha. A professora dela me chamou de lado uma tarde. Ela está com dificuldades sociais. Os outros alunos não entendem por que ela nem interage. Ela passou 12 anos sendo rejeitada. Eu disse. Ela ainda não confia. A professora assentiu. Vamos continuar tentando. Cometi erros, muitos deles. Eu falava enquanto sinalizava, misturando a estrutura do português e da Libras. Uma noite, a professora de Laura me ligou. Você precisa usar Libras por em casa. Ela disse gentilmente. Não o português sinalizado. Não o português nos seus lábios enquanto você sinaliza. Laura precisa de imersão total na língua para recuperar o tempo perdido. Senti como se tivesse falhado. Eu não sabia. Agora você sabe. É corrigível. Então, parei de falar quando sinalizava. Pareceu estranho no começo, não natural. Mas a compreensão de Laura melhorou em semanas. 6 meses depois, Laura teve um colapso por causa do dever de casa de matemática. Ela gritou de verdade, em voz alta, o que me assustou porque eu nunca tinha ouvido a voz dela antes. Então, ela jogou o livro do outro lado do quarto, jogou o estojo, varreu tudo da escrivaninha. Eu não sabia o que fazer. Fiquei paralisada na porta enquanto ela soluçava alto e guturalmente. Então me sentei no chão e sinalizei. Estou aqui. Não vou embora. Você está segura. Ela desabou ao meu lado. Eu a abracei enquanto ela chorava. Seu corpo inteiro tremia. Mais tarde, sua terapeuta explicou. O medo de abandono de Laura era profundo. Qualquer correção, qualquer crítica parecia rejeição, como se ela estivesse prestes a ser mandada embora novamente. Vai levar tempo, disse a terapeuta. Seja paciente, seja consistente. No final daquele primeiro ano, as coisas começaram a mudar. Laura fez uma amiga, outra menina surda chamada Sofia, que não aceitava um não como resposta. Sofia simplesmente continuou sentando com Laura no almoço, até que Laura finalmente começou a sinalizar de volta. Aprendi estratégias de parentalidade visual. Chamar a atenção de Laura antes de começar uma conversa. Usar expressões faciais claras. Não ficar de costas para janelas onde a luz sombrearia meu rosto e dificultaria a leitura labial. A educação de Laura tinha lacunas enormes. Ela lia talvez no nível da 2ª série. Matemática era pior. O orfanato havia lhe dado uma escolaridade mínima. Contratei um tutor surdo, um estudante universitário chamado Tiago, que usava Libras pura. Laura respondeu a ele melhor do que a qualquer professor ouvinte. Lentamente, ela começou a se recuperar. No 2º ano, Laura entrou para o clube de teatro da escola. Eles apresentavam histórias em Libras, poesias, narrativas. Fui a todos os ensaios, a todas as apresentações. Assisti Laura no palco, usando as mãos para pintar imagens no ar. Aprendi mais sobre a cultura surda ao observá-la. A beleza dela, a história, a comunidade. Isso não era uma deficiência. Era uma língua, uma cultura, um mundo inteiro sobre o qual passei anos aprendendo e só agora estava realmente vendo. Uma noite, Laura me pediu para contar sobre a busca, como eu a encontrei. Sentamos na sala de estar e eu contei tudo. A ligação de Ricardo. A traição. A primeira taxinha no meu mapa. 12 anos dirigindo e perguntando e quase desistindo. Laura chorou. Sinalizou. Você não desistiu de mim. Nunca. Sinalizei de volta.
Nem por um dia. Por quê? Porque você é minha neta. Porque você importava. Porque eles estavam errados sobre você. Ela se inclinou em mim. Eu achava que tinha algo de errado comigo. Todos aqueles anos. Cada família que vinha e ia embora. Achei que eu era quebrada. Você nunca foi quebrada. No terceiro ano, Laura estava prosperando. 15 anos de idade e confiante de maneiras que eu nunca imaginei que aquela menina assustada de 12 anos poderia ser. Ela se apresentou em uma competição regional de poesia em Libras. Não venceu, mas não se importou. Apenas amava estar no palco. Eu havia me tornado parte de uma comunidade de pais de surdos em Londres. Ia a encontros, eventos de defesa de direitos. Aprendia mais a cada semana sobre acessibilidade, sobre direitos, sobre lutar contra sistemas que tentavam diminuir as pessoas surdas. Uma noite, Laura perguntou sobre seus pais biológicos. Estávamos fazendo o jantar juntas. Ela parou de picar os legumes e sinalizou. Por que eles realmente me entregaram? Eu sabia que essa pergunta viria eventualmente. Larguei minha faca. Porque você é surda, sinalizei. Honestamente, eles acharam que isso te tornava defeituosa. Eles estavam errados, mas era o que acreditavam. Você acha que eles se arrependem? Eu não sei. Não falo com eles desde então. Laura assentiu lentamente, depois sinalizou. Azar o deles. Eu tenho você. Minha garganta se fechou. Eu também tenho você. O quarto ano chegou mais rápido do que eu esperava. Laura fez 16 anos. Conversamos sobre o futuro dela. Universidade, talvez. Ela queria estudar pedagogia bilíngue, ajudar outras crianças surdas que cresceram se sentindo como ela. Você seria incrível nisso, sinalizei. Você acha? Eu sei que sim. Então, em uma manhã de terça-feira, chegou um e-mail de um endereço que eu não via há 16 anos. O nome de Ricardo na minha caixa de entrada fez meu estômago revirar. Encarei-o por um minuto inteiro antes de clicar. A linha de assunto dizia: família. Minha mão tremia no mouse. Mãe, sei que não nos falamos há 16 anos. Sei que o que aconteceu foi imperdoável. Pensei nisso todos os dias. Pensei em você todos os dias. Não espero que você responda a isso, mas preciso te contar uma coisa. Patrícia e eu adotamos um filho. O nome dele é Gabriel. Ele tem 18 anos agora. Um bom garoto. Melhor do que eu mereço. Ele está começando a faculdade e perguntou sobre você. Perguntou se tinha uma avó. Eu disse a ele que sim, mas que tínhamos nos desentendido. Ele quer te conhecer. Sei que não tenho o direito de pedir. Sei que não mereço seu tempo ou seu perdão. Mas Gabriel merece. Ele não fez nada de errado. Ele merece conhecer a avó. Se você estiver disposta, se quiser conhecê-lo, farei acontecer. O que você precisar. Me desculpe, mãe. Por tudo, Ricardo. Li 3 vezes. Depois fechei o notebook e caminhei até a janela. Um neto. Ricardo havia adotado um filho. Depois de jogar Laura fora porque ela era surda, ele foi e adotou um menino. Ficou com ele. Criou-o por 18 anos. A raiva veio primeiro, quente e afiada. Eles decidiram que Laura era danificada demais para amar, mas outra criança estava bem. Uma criança escolhida era aceitável. Depois, confusão. Por que agora? Por que procurar depois de 16 anos de silêncio? Então, outra coisa. Curiosidade, talvez. Este menino, Gabriel, de 18 anos, tinha perguntado sobre mim. Queria me conhecer. Eu não sabia o que sentir. Laura chegou da escola 1 hora depois. Me encontrou ainda parada na janela. Ela sinalizou. O que há de errado? Peguei meu notebook e mostrei a ela o e-mail. Observei seu rosto enquanto ela lia. Sua expressão ficou cuidadosamente vazia. Quando terminou, ela olhou para mim. Um neto? Eu não sabia. Sinalizei. Ele nunca me disse. Eles o adotaram. Sim. Laura ficou quieta por um longo momento. Depois sinalizou. O que você quer fazer? Eu não sei. Parte de mim quer apagar e fingir que nunca vi.
Parte de mim continua pensando neste menino que não fez nada de errado. Ele é adotado, Laura sinalizou. Como eu. Eu sei. Você quer conhecê-lo? Sentei-me no sofá. Talvez. Isso é errado? Laura sentou-se ao meu lado. Não é errado. Ele é seu neto. Você também é. Eu sei, mas ele não sabe que eu existo e está perguntando por você. Ela fez uma pausa, sinalizou com cuidado. Se você quiser ir, eu vou com você. Olhei para ela. Laura, não posso te pedir para enfrentá-los. Você não está pedindo, estou oferecendo. Você nem deveria ter que fazer isso sozinha. Eles são as pessoas que te entregaram. Eu sei quem eles são, mas também sei quem eu sou agora. Não sou mais aquele bebê assustado, nem mesmo aquela criança quebrada de 12 anos. Eu estou bem, e você pode precisar de reforço. Quase sorri. Reforço, apoio moral. Chame como quiser, eu vou. Eles nem podem saber quem você é. Ainda não. Não até eu descobrir o que eles realmente querem. Laura assentiu. Então, eu sou apenas sua filha adotiva do Reino Unido. O que é verdade. O que é verdade. Ela concordou. Quando partimos? Olhei para o e-mail novamente, para as palavras de Ricardo sobre erros e perdão, e este neto que eu nunca conheci. Em breve, sinalizei. Deixe-me responder primeiro. Marcar algo. Na semana seguinte, troquei e-mails com Ricardo, combinei de ir para São Paulo, disse a ele que ficaria na minha propriedade lá. Ele ofereceu que ficássemos com eles. Recusei. Disse que estava levando minha filha adotiva. Ele disse que tudo bem. Disse que estava ansioso para conhecê-la. Não contei a ele mais nada. Laura e eu fizemos as malas. Ela estava mais calma com isso do que eu. Na noite anterior ao nosso voo, verificamos tudo 2 vezes. Passaportes, documentos, carregadores de celular. Laura olhou para mim por cima das malas. Sinalizou. Você está com medo. Apavorada, sinalizei de volta. Ela sorriu. Sinalizou. A gente dá conta, mãe. Mãe. Ela começou a me chamar assim há mais de 1 ano. Toda vez, meu peito se apertava. Na manhã seguinte, voamos de Heathrow. Laura dormiu no avião. Eu assisti às nuvens e pensei no que me esperava em São Paulo. Sobre Ricardo e Patrícia e este neto que eu nunca conheci. Sobre Laura sentada ao meu lado, forte e inteira, voltando para enfrentar as pessoas que decidiram que ela não valia a pena. O avião pousou em Guarulhos. 7 horas depois, passamos pela alfândega, pegamos nosso carro alugado e dirigimos para o sul, em direção ao Morumbi, em direção ao que quer que viesse a seguir. A propriedade em São Paulo ficava em um terreno de 3 acres no Morumbi, o mesmo bairro onde Ricardo ainda morava. Eu a comprei anos atrás, antes de tudo desmoronar, antes de me mudar para Londres, antes de passar 12 anos procurando. A casa cheirava a poeira e janelas fechadas quando chegamos. Laura me ajudou a tirar as capas dos móveis, abrir as cortinas, acender as luzes. Passamos a tarde tornando o lugar habitável novamente. Naquela noite, enviei um e-mail a Ricardo. Simples, direto. Estou em São Paulo. Quando podemos nos encontrar? A resposta dele veio em 1 hora. Amanhã? Há um restaurante na Avenida Europa. Terreno neutro. O que for mais confortável para você, escrevi de volta. Amanhã, às 18 horas, vou levar a Laura. Ansioso por isso, ele respondeu. Eu não estava. Na noite seguinte, Laura e eu chegamos ao restaurante mais cedo. Um lugar tranquilo, com toalhas de mesa brancas e iluminação suave. Eu o escolhi deliberadamente. Público, seguro, fácil de sair se eu precisasse. Sentamos perto da janela. Laura observava a rua, com as mãos cruzadas no colo. Eu podia ver a tensão em seus ombros. Tudo bem? Sinalizei. Ela assentiu. Só nervosa. Podemos ir embora a qualquer momento. Eu sei. Às 18h15 eles entraram. Ricardo primeiro, depois uma mulher que devia ser Patrícia, e um jovem alto atrás deles. Eu não via meu filho há 16 anos. Ele parecia mais velho que 46. Grisalho nas têmporas, linhas ao redor dos olhos,
mais magro do que eu me lembrava. Ele usava uma camisa social que já fora cara, mas agora estava gasta no colarinho. Patrícia parecia diminuída, ainda arrumada, mas suas roupas não eram mais de grife. Suas joias eram bijuterias, não verdadeiras. Ela se mantinha rígida, como se estivesse encenando compostura. O jovem atrás deles devia ser Gabriel. Alto, cabelo escuro, olhos gentis. Ele parecia curioso e um pouco nervoso. Ricardo me alcançou primeiro. Mãe, eu me levantei. Não o abracei. Apenas olhei para ele. Ricardo, obrigada por vir, por concordar com isto. Ele gesticulou para a mesa. Vamos nos sentar? Sentamos. Gabriel pegou o assento em frente a Laura. Ricardo fez as apresentações. Mãe, este é o Gabriel. Gabriel, esta é sua avó. Gabriel sorriu para mim, caloroso e genuíno. Oi, vó. Queria muito te conhecer há tempos. A voz dele era gentil, nada parecida com os tons cuidadosos de seus pais. Gabriel, eu disse. Prazer em te conhecer também. Virei-me para Laura. Esta é Laura, minha filha adotiva do Reino Unido. Eu a encontrei em um orfanato quando ela tinha 12 anos. Ela é surda. O rosto de Gabriel se iluminou imediatamente. Ele olhou para Laura e suas mãos se ergueram, movendo-se em sinais. Olá, ele sinalizou. Prazer em te conhecer. Os olhos de Laura se arregalaram. Ela sinalizou de volta. Oi, você sabe Libras um pouco. Gabriel sinalizou e falou ao mesmo tempo. Estou bem enferrujado. Estudei no ensino médio. Sua sinalização é boa. Laura sinalizou de volta. Observei o rosto de Patrícia. Algo cintilou nele. Desconforto, talvez, mas nenhum reconhecimento. Ricardo parecia desconfortável também, mas por razões diferentes. Culpa antiga, talvez? O garçom veio. Pedimos. Ricardo tentou puxar conversa. Então, mãe, como você tem estado? Como está Londres? Bem, ainda administrando os imóveis? Sim, ele assentiu. Tentou de novo. Arrependo-me tanto. Do que aconteceu, de como deixamos as coisas. Penso nisso o tempo todo. Olhei diretamente para ele. Pensa? Sim, eu era jovem, estúpido. Tomei decisões terríveis. Patrícia tocou seu braço, mas ele continuou. Quero consertar as coisas, se for possível. Não respondi. Voltei minha atenção para Gabriel. Perguntei sobre a faculdade, sobre seus planos. Ele se animou falando sobre uma faculdade particular, não uma universidade de prestígio. Ele queria estudar algo. Não tinha certeza do que ainda. Talvez serviço social. Talvez pedagogia. Por que serviço social? Perguntei. Ele deu de ombros. Gosto de ajudar as pessoas. E acho que entendo como é se sentir deslocado. Laura o observava com atenção. Perguntei a Ricardo e Patrícia sobre suas vidas. Eles falaram sobre reduzir o padrão de vida e viver de forma mais simples. Quando fiz perguntas diretas, suas respostas permaneceram vagas. Ricardo mencionou que haviam se mudado para um lugar menor. Patrícia mudou de assunto quando perguntei por quê. Algo parecia errado, mas eu não conseguia identificar o quê. Gabriel continuou conversando com Laura. Continuou sinalizando apesar de sua ferrugem, fez perguntas reais sobre como era ser surda, sobre o orfanato, sobre Londres. Quanto tempo você ficou lá? Ele perguntou. No orfanato? As mãos de Laura se moveram lentamente. Minha infância inteira. Desde bebê até a Lúcia me encontrar. Deve ter sido difícil. Foi. Gabriel assentiu. Algo em sua expressão dizia que ele entendia mais do que a maioria das pessoas. Quando o jantar terminou, Ricardo perguntou se poderíamos nos encontrar novamente. Gabriel realmente quer te conhecer, ele disse. E eu gostaria, se você estiver disposta. Olhei para Gabriel, para sua expressão esperançosa. Podemos nos encontrar novamente. O alívio de Ricardo era visível. Talvez na sua casa da próxima vez, menos formal. Tudo bem. Marcamos para a semana seguinte. Caminhando para o carro, Laura sinalizou. Ele é legal, o Gabriel. Sim,
Ele não tem nada a ver com eles. Percebi que ele realmente sabe Libras. Não bem, mas ele tentou. Ele tentou. O segundo encontro aconteceu na minha propriedade. Gabriel trouxe flores. De verdade, não caras. Buquê de supermercado. Ele as deu para nós duas. Para a vovó e para a Laura, ele disse. Ricardo e Patrícia fizeram uma conversa fiada e estranha na sala de estar. Respondi com monossílabos. Laura ficou quieta. Depois de 20 minutos, Gabriel perguntou a Laura se ela queria ver o jardim. Ela olhou para mim. Eu assenti. Eles saíram para o terraço enquanto eu ficava com Ricardo e Patrícia em um silêncio cada vez mais desconfortável. Pela janela, eu via Gabriel e Laura sinalizando, rindo. Algo estava acontecendo entre eles, uma conexão. Ricardo seguiu meu olhar. Ele é um bom garoto. Parece que sim. Temos orgulho dele. Não respondi a isso. No terceiro encontro, Gabriel veio sozinho. Disse que seus pais tinham algo a fazer, mas que ele queria visitar se estivesse tudo bem. Estava mais do que tudo bem. Ele e Laura desapareceram no jardim novamente. Observei da janela da cozinha enquanto fazia chá. Eles estavam sentados no banco de pedra, o celular de Gabriel na mão, digitando algo. Laura respondendo. Ambos absortos na conversa. Quando entraram 1 hora depois, ambos pareciam felizes, confortáveis. Gabriel ficou para o jantar. Pedimos pizza, sentamos ao redor da mesa da cozinha em vez da sala de jantar formal. Gabriel me perguntou sobre encontrar Laura, sobre o processo de adoção, sobre criar uma adolescente surda. Respondi honestamente. Ele ouvia como se realmente se importasse. Depois que ele foi embora, Laura sentou-se comigo na sala de estar. Ele é diferente, ela sinalizou. Dos pais dele, de qualquer pessoa que já conheci. Ele entende. A coisa da adoção. Sentir que você deveria ser grato o tempo todo. Ele disse isso? Não exatamente, mas eu percebo. No quarto encontro, Gabriel veio à tarde. Ricardo e Patrícia o deixaram. Disseram que o buscariam mais tarde. Gabriel e Laura foram direto para o jardim. Dei-lhes espaço, fiz uma limonada e levei para eles depois de um tempo. Eles estavam sentados perto. Gabriel mostrando a Laura algo em seu celular. Sinais que ele aprendeu com alguém. Laura estava corrigindo suas configurações de mão gentilmente. Ambos riram quando ele errou uma. Ele tentou de novo. Acertou. Ela aplaudiu. Deixei a limonada e voltei para dentro. Observei da janela. A facilidade entre eles me atingiu, como se conhecessem há anos, em vez de semanas. Quando Ricardo veio buscar Gabriel naquela noite, Gabriel me abraçou. De verdade, me abraçou. Obrigado, vó, por me deixar vir, por ser legal com tudo. Você é bem-vindo a qualquer hora. Ele falava sério. Eu também. Depois que eles saíram, fiquei na janela. Laura se aproximou de mim. Algo está errado. Ela sinalizou. O que você quer dizer? Com eles, Ricardo e Patrícia. O jeito como se vestem, o jeito como agem. Gabriel vindo sozinho. Algo aconteceu com eles. Eu estava pensando a mesma coisa. Você também notou. Difícil não notar. Mas Gabriel não se parece nada com eles. Não, concordei. Ele não se parece. O que quer que Ricardo e Patrícia estivessem escondendo, o que quer que os tivesse trazido de volta à minha vida depois de todos esses anos, era difícil acreditar que era realmente sobre reconciliação. Vamos ver. Mas Gabriel era real. Sua gentileza era real. Sua conexão com Laura era real. E isso valia alguma coisa. Mesmo que todo o resto fosse mentira, 1 mês se passou desde aquele primeiro jantar estranho. Gabriel vinha à propriedade a cada poucos dias, às vezes com Ricardo e Patrícia, mais frequentemente sozinho. O vínculo entre ele e Laura se aprofundou em algo que parecia uma irmandade real. Eles sinalizavam um para o outro constantemente. Riam de piadas que eu nem sempre entendia. Sentavam-se próximos no banco do jardim com seus celulares, trocando mensagens sobre coisas que não queriam dizer em voz alta. Eu observei isso acontecer e me senti grata e preocupada,
porque eventualmente a verdade teria que vir. Era uma tarde de quinta-feira quando tudo mudou. Gabriel tinha vindo sozinho novamente. Disse que seus pais estavam ocupados. Ele e Laura foram direto para o jardim, como sempre. Fiquei dentro de casa, fiz café, comecei a responder e-mails no escritório. 1 hora se passou, depois 2. Normalmente, eles entravam a essa altura, com fome ou sede ou prontos para me incluir em qualquer conversa que estivessem tendo. Mas a casa permaneceu silenciosa. Olhei pela janela. Eles ainda estavam no banco, mas algo estava diferente. Os ombros de Gabriel estavam curvados. As mãos de Laura se moviam rápido, urgentes. Mesmo à distância, eu podia ver a tensão. Quase saí. Então Laura olhou em direção à casa, me viu na janela, balançou a cabeça ligeiramente. Ainda não. Então esperei mais 30 minutos. Então a porta dos fundos se abriu. Eles entraram juntos. Os olhos de Gabriel estavam vermelhos. O rosto de Laura estava fixo naquela expressão cuidadosamente vazia que ela fazia quando estava segurando emoções. Eles me encontraram no escritório. Ficaram na porta. Precisamos falar com você, Laura sinalizou. Fechei meu notebook. Ok. Eles se sentaram no sofá. Peguei a cadeira em frente a eles. Gabriel não conseguia olhar para mim. Laura estendeu a mão e apertou a dele. O que aconteceu? Perguntei. Gabriel começou. Sua voz saiu rouca. Preciso te contar uma coisa sobre por que meus pais realmente voltaram. Por que eles queriam que eu te conhecesse? Eu suspeitava que essa conversa estava chegando, mas fiquei quieta. Deixei-o falar. 6 meses atrás, meu avô foi preso. O pai da minha mãe. Ele estava operando algum tipo de esquema de investimento há anos, como um esquema de pirâmide. Tudo desabou. O governo confiscou tudo. Ele está em uma prisão federal agora. Processei isso. A família de Patrícia, tradicional, nome de prestígio, tudo perdido. Gabriel continuou. Eles perderam tudo. A casa, os carros, as economias, tudo. Meu pai perdeu o emprego porque só o tinha através de conexões com a família da minha mãe. Agora essas conexões não querem saber de nós. Onde vocês estão morando? Apartamento de 2 quartos, do outro lado da cidade. Eles estão à beira da falência. Devem dinheiro para todo mundo. As peças se encaixaram. As roupas gastas, as respostas vagas, o desespero sob a performance apologética de Ricardo. E eles voltaram para mim por dinheiro, eu disse. Gabriel assentiu. Não conseguia me encarar. Eles me treinaram antes de virmos para aquele primeiro jantar. Me disseram o que dizer, como agir. Disseram que você ajudaria se eu exagerasse na coisa do neto, que você se sentiria culpada por ter perdido minha infância e iria querer compensar. Laura me observava com atenção, verificando minha reação. E você concordou, eu disse a Gabriel. No começo, ele finalmente olhou para mim. Eu não sabia o que mais fazer. Eles são meus pais. Pensei que talvez eles realmente quisessem uma família, que o dinheiro era secundário. Mas então eu conheci você e a Laura, e percebi que isso é o que uma família de verdade parece. Não performance, não obrigação, apenas conexão. Sua voz falhou. Sinto-me péssimo com isso. Por mentir para você. Por fazer parte do esquema deles. Você e a Laura são as primeiras pessoas que me fizeram sentir que eu poderia ser eu mesmo. E estou aqui sob falsos pretextos. Você tem 18 anos, eu disse. Você está aqui porque eles te trouxeram. Isso não é sua culpa. Mas eu continuei voltando. Continuei deixando eles pensarem que o plano estava funcionando. Laura sinalizou algo para ele. Ele assentiu. Tem mais, Gabriel disse. Sobre eles. Sobre como eles tratavam as pessoas? Laura me pediu para te contar algo sobre quando eu era mais novo. Ele respirou fundo. Quando eu tinha 16 anos, namorei uma garota, a Ana. Ela era surda. Aprendi Libras por ela. Ficamos juntos por 6 meses. Meus pais descobriram e surtaram. Eu podia ver onde isso ia dar.
Meu peito se apertou. Eles disseram que eu não podia namorar esse tipo de gente, que isso arruinaria meu futuro, que os surdos tinham seu próprio mundo e eu não pertencia a ele. Eles me fizeram terminar com ela. Eu tinha 17 anos. Fiz o que me disseram. Suas mãos se fecharam. Arrependo-me disso desde então. O rosto de Laura tinha ficado muito parado. É por isso que minha Libras está enferrujada. Gabriel continuou. Não a uso desde então. Não suportava pensar na Ana, no que eu fiz. A sala ficou em silêncio. Então Laura começou a sinalizar. Gabriel observou suas mãos. Ela está dizendo que precisa te contar algo agora. Ele disse. Sobre ela. Olhei para Laura. O que é? Ela respirou fundo, depois sinalizou e falou ao mesmo tempo. Eu não sou apenas uma garota adotada que a Lúcia encontrou. Sou a filha biológica dos seus pais. O rosto de Gabriel ficou em branco. O quê? O quê? Laura continuou, suas mãos firmes, embora eu pudesse vê-las tremendo. Eles me entregaram para adoção quando descobriram que eu era surda. Eu tinha menos de 2 semanas de vida. A Lúcia estava voando de Londres para me conhecer. Quando ela chegou aqui, eu já tinha ido embora. Eles me entregaram para uma agência de adoção e não quiseram dizer a ela onde. Gabriel ficou paralisado. A Lúcia me procurou por 12 anos, Laura continuou. Em cada orfanato, cada agência, cada escola para surdos. Ela finalmente me encontrou quando eu tinha 12 anos. Fiquei em um orfanato minha infância inteira. Ninguém queria adotar uma criança surda. Não, Gabriel disse. Isso não é. Eles não fariam isso. Mas ele podia ouvir a verdade em sua própria voz. Fariam. Eles fizeram. Eles te entregaram porque você era surda. Sua voz saiu seca. E então eles me adotaram porque eu era perfeito. Laura assentiu. Gabriel se levantou, sentou-se novamente, colocou a cabeça entre as mãos. As mesmas pessoas que me fizeram terminar com a Ana porque ela era surda. Eles jogaram fora o próprio bebê por ser surdo. Laura sinalizou. Não é sua culpa. Eu sei. Ele ergueu os olhos. Seu rosto estava molhado. Mas eles ficaram comigo. Eles me criaram. E você ficou sozinha em um orfanato por 12 anos porque eles decidiram que você não valia a pena. Eu não conseguia falar. Vendo Gabriel processar isso, vendo-o conectar as peças. Ele se levantou novamente. Começou a andar de um lado para o outro. Não posso voltar para lá. Não consigo olhar para eles sabendo disso. Sabendo o que fizeram com a Laura. Sabendo que só me trouxeram aqui para te manipular. Ele parou no meio da sala. Virou-se para mim. Tenho 18 anos. Posso escolher onde moro. Sua voz tremeu. Posso ficar aqui com você e a Laura? Claro que pode ficar, Gabriel, eu disse. Esta é sua casa agora. O rosto dele se desfez. Laura se levantou e o abraçou. Ele se agarrou a ela como se ela fosse a única coisa sólida na sala. Por cima do ombro dele, Laura olhou para mim. O que fazemos agora? Agora, eu disse. Contamos a eles a verdade. Toda ela. Deixamos eles saberem que sabemos sobre o dinheiro, sobre o esquema, sobre quem a Laura realmente é. Gabriel se afastou. Quando? Em breve. Vou convidá-los para jantar. Aqui. Vamos acabar com isso. Eu deveria ser quem conta, Gabriel disse. Sobre o dinheiro. Sobre o que eu sei. Você não precisa. Eu preciso. Eu fiz parte disso. Mesmo que eu não quisesse, preciso assumir isso. Laura sinalizou. Faremos isso juntos. Nós 3. Olhei para eles. Meus 2 netos. Um que procurei, um que acabei de encontrar. Ambos escolhendo a verdade em vez do conforto. Ambos escolhendo esta família improvisada em vez daquela que os usou. Juntos, concordei. Gabriel sentou-se novamente. Laura sentou-se ao lado dele. Fui para o sofá e sentei-me do outro lado de Laura. Ficamos assim por muito tempo. Nós 3 processando, nos preparando para o que viria a seguir. Lá fora, o sol começou a se pôr. O jardim se encheu de sombras. Lá dentro, nos abraçamos, uma avó e 2 netos.
prontos para enfrentar as pessoas que nos machucaram. Prontos para acabar com isso. 3 dias depois que Gabriel e Laura me contaram tudo, enviei o convite. Ricardo, Patrícia, por favor, venham jantar na minha propriedade neste sábado às 19 horas. Há algo que precisamos discutir. A resposta de Ricardo veio em 1 hora. Adoraríamos. Obrigado, mãe. Até lá. Eu podia ler a esperança naquelas palavras. A suposição de que eu finalmente estava pronta para ajudá-los, que o plano deles tinha funcionado. O sábado chegou frio e claro. Gabriel estava em um dos quartos de hóspedes desde quinta-feira. Não tinha voltado para o apartamento dos pais. Eles ligaram 2 vezes. Ele deixou ir para a caixa postal. Naquela tarde, nós 3 nos preparamos. Arrumamos a mesa da sala de jantar com a louça boa, fizemos um assado com legumes, abrimos uma garrafa de vinho decente para deixá-la respirar. Gabriel estava quieto, checando o celular, largando-o, pegando-o de novo. Você não precisa fazer isso, eu disse. Laura e eu podemos cuidar disso. Não. Ele guardou o celular no bolso. Preciso. Eu fiz parte do plano deles. Preciso assumir isso. Laura tocou seu braço, sinalizou. Estamos com você. Ele assentiu, tentou sorrir. Exatamente às 19 horas, a campainha tocou. Eu atendi. Ricardo e Patrícia estavam na varanda. Eles haviam se arrumado. Ricardo com um terno que já serviu melhor. Patrícia com um vestido que já fora caro. Ela segurava uma garrafa de vinho. Lúcia. Patrícia sorriu. Brilhante demais. Trouxemos vinho para hoje à noite. Entrem, eu disse. Eles me seguiram até a sala de jantar. Os olhos de Ricardo foram para Gabriel, que estava sentado à mesa ao lado de Laura. Gabriel, pensei que você já estaria em casa. Mudança de planos, disse Gabriel. Sentamos. Servi o assado, despejei o vinho, fiz conversa fiada enquanto eles se acomodavam. Ricardo se esforçou demais para preencher o silêncio. Perguntou a Gabriel sobre os planos da faculdade. Elogiou a casa. Patrícia concordava com tudo o que ele dizia. Laura ficou quieta. Eu podia ver suas mãos no colo, cerradas com força. Comemos. Deixei-os relaxar. Deixei-os pensar que isso estava indo do jeito que planejaram. A sobremesa chegou. Torta de maçã. Café. Patrícia pousou o garfo e olhou para Ricardo. Lúcia, ela disse. Queríamos falar com você sobre algo importante. Antes que continuem, eu disse. Tenho algo para dizer a vocês dois. Levantei-me, larguei meu guardanapo. Gabriel e Laura se endireitaram. Esta é a Laura, mas não fui totalmente sincera sobre quem ela é. O rosto de Ricardo mudou para confusão. Patrícia ficou imóvel. Laura não é apenas uma filha adotiva que encontrei há 4 anos. Minha voz saiu firme, fria. Ela esteve naquele orfanato em Minas Gerais por 12 anos, antes de eu encontrá-la, desde que tinha menos de 2 semanas de vida. A mão de Patrícia começou a tremer. Seu garfo bateu no prato. Entregue para a adoção por pais que não queriam um bebê surdo, que achavam que ela era defeituosa, que nem sequer disseram à avó onde ela estava. O garfo de Ricardo parou a meio caminho da boca. Procurei por ela por 12 anos, continuei. Em cada orfanato, cada agência de adoção, cada escola para surdos e programa em 6 estados. Aprendi Libras para que, quando finalmente a encontrasse, pudesse me comunicar com minha neta em sua própria língua. Lúcia. A voz de Patrícia saiu fraca. Não é isso. Não é ela. A marca de nascença dela correspondia à de Ricardo. Mesmo lugar, mesma forma. O histórico dela correspondia à linha do tempo. O teste de DNA confirmou com 99,7% de certeza. Olhei para Ricardo. Esta é sua filha, a neta que você jogou fora. Ricardo largou o garfo. Seu rosto estava cinza. Você me cortou quando implorei para você reconsiderar? Eu disse. Você a entregou com menos de 2 semanas de vida e não me disse onde. Cheguei de Londres para conhecê-la, e ela já tinha ido embora. Patrícia começou a chorar. Não lágrimas de tristeza, lágrimas de pânico.
Nós não sabíamos, ela disse. Éramos jovens. Não sabíamos como lidar com uma criança surda. Vocês tinham 28 e 30 anos, eu disse. Tinham dinheiro, recursos, família. Vocês não a queriam. Há uma diferença. Gabriel se levantou. E eu sei por que vocês realmente estão aqui. Não pela família, não pela reconciliação, por dinheiro. Ricardo virou-se para ele. Filho, isso não é verdade. Eu contei tudo a eles, disse Gabriel. Sua voz tremeu, mas se manteve firme. O esquema de pirâmide do avô, a falência, como vocês me treinaram antes daquele primeiro jantar, como me disseram para explorar o papel de neto porque a vovó se sentiria culpada e ajudaria. A boca de Ricardo se abriu. Nada saiu. Eu ouvi vocês praticando, continuou Gabriel. O que diriam quando finalmente pedissem dinheiro a ela? Como enquadrariam? Que palavras usar? Patrícia estava soluçando agora. Não tínhamos escolha. Perdemos tudo. Seu avô nos destruiu. Vocês tiveram escolhas, eu disse. Vocês as fizeram. Entregaram um bebê porque ela era surda. Porque sua família se importava mais com aparências do que com a vida de um bebê. Laura se levantou, sinalizou e falou ao mesmo tempo. Passei 12 anos naquele orfanato. 12 anos vendo famílias virem e irem sem mim. 12 anos pensando que havia algo de errado comigo, que eu era o problema. Ricardo olhou para ela. Realmente olhou para ela pela primeira vez. Viu o reconhecimento atingi-lo. A marca de nascença, a idade, a linha do tempo. Laura, ele disse. Você não tem o direito de dizer meu nome, ela sinalizou. Você abriu mão desse direito quando me entregou. Gabriel se aproximou de Laura. Vocês me forçaram a terminar com a Ana quando eu tinha 17 anos. Disseram que namorar pessoas surdas arruinaria meu futuro. Chamaram de esse tipo de gente. O tempo todo vocês tinham jogado fora seu próprio bebê por ser surdo. Isso era diferente, disse Patrícia. Como? A voz de Gabriel se elevou. Como era diferente? Nenhuma resposta. Ricardo tentou mais uma vez. Mãe, por favor. Cometemos erros. Erros terríveis. Mas ainda somos família. Não, eu disse. Você fez sua escolha quando entregou sua filha. Eu fiz a minha quando passei 12 anos procurando por ela. E Gabriel fez a dele. Gabriel olhou para os pais. Eu sei que vocês me criaram. Eu sei que me deram um lar. Mas o que fizeram com a Laura, não consigo ignorar isso. Vou ficar com eles. Gabriel. Patrícia se levantou. Você não pode simplesmente nos abandonar. Nós te criamos. Somos seus pais. Laura precisava de pais, e vocês a jogaram fora, disse Gabriel. Sua voz quebrou. Preciso de uma família de verdade agora. Apontei para a porta. Saiam da minha casa. Não nos contatem novamente. Vocês perderam seus filhos. Ambos. Essa é a consequência de suas escolhas. Ricardo levantou-se lentamente. Patrícia chorava demais para falar. Ele pegou seu braço. Mãe, ele disse uma última vez. Adeus, Ricardo. Eles saíram. Ouvi a porta da frente abrir e fechar. Depois portas de carro, motor ligando, pneus rangendo no cascalho. Depois silêncio. Gabriel sentou-se com força, colocou o rosto nas mãos, seus ombros tremiam. Laura foi até ele, colocou os braços ao redor dele. Sentei-me do outro lado dele, abracei os dois. Acabou, eu disse. Gabriel chorou, alívio e luto misturados. Laura chorou também, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ficamos assim até as velas se apagarem e o café esfriar. Depois arrumamos juntos, lavamos a louça, guardamos as sobras, tarefas normais que pareceram reconfortantes. Depois de tudo, Gabriel dormiu no quarto de hóspedes naquela noite. Laura no dela. Fiquei acordada pensando em Ricardo, no filho que criei e no homem que ele se tornou, na filha que ele jogou fora e no neto que escolheu a verdade em vez do conforto. Pela manhã, descobriríamos os próximos passos, planejando nosso retorno a Londres, matriculando Gabriel na universidade lá,
conseguindo um passaporte para ele se precisasse. Mas naquela noite, apenas existimos. 3 pessoas que se encontraram, que se escolheram, que se tornaram família, não por sangue, mas por dedicação e amor. 3 meses depois, estávamos de volta a Londres. Laura voltou para sua escola de surdos para seus últimos anos. Gabriel se matriculou na University College London, estudando serviço social. O apartamento estava cheio com nós 3, mas funcionava. A Libras de Gabriel melhorava diariamente. Laura o ajudava a praticar, corrigia sua gramática, ensinava novos sinais. Uma manhã, entrei na cozinha e os encontrei já lá. Laura arrumando a mesa, Gabriel fazendo torradas. A rotina fácil em que havíamos entrado. A Ana mandou mensagem ontem à noite, disse Gabriel. Laura olhou para cima. Sinalizou. O que ela disse? Que recebeu meu pedido de desculpas. Que apreciou. Ele sorriu levemente. Vamos continuar conversando. Ver onde isso vai dar. Ela ainda está em São Paulo. Então é complicado, mas é alguma coisa. Laura sorriu. Sinalizou algo que o fez rir e sinalizou de volta. Fiz café, observei os meus netos. No que você está pensando? Laura sinalizou para mim. Sinalizei de volta. Em como sou sortuda. Em como a busca valeu a pena. Gabriel se aproximou, me abraçou. Nós é que somos sortudos, vó. Laura se juntou a nós. Nós 3, de pé na cozinha, de pijama, com a luz da manhã entrando pelas janelas. Começamos como peças quebradas. Uma avó procurando. Uma menina abandonada. Um menino usado. Agora estávamos inteiros. Não perfeitos. Não sem complicações, mas família. Família de verdade. E isso era tudo. Então, essa é a minha história. Adoraria saber o que você acha. Ricardo e Patrícia mereciam uma segunda chance ou eu tomei a decisão certa? Deixe-me saber nos comentários e se inscreva para mais histórias como a minha.